Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vimos hoje aqui nessa casa vários colegas parlamentares assomarem a essa tribuna para criticar a PEC 32, para criticar a proposta de reforma administrativa. E eu penso, senhor presidente, que qualquer proposição que chega a esta casa, seja ela qual for, ela merece ser debatida, ela merece ser criticada, sobretudo pela oposição, quando é uma proposta que aqui chega através de uma iniciativa de governo. Faz parte do jogo democrático, faz parte da natureza do parlamento. Entretanto, senhor presidente, eu quero ressaltar aqui alguns pontos. O primeiro deles é que a reforma administrativa, ela só tem iniciativa se o Palácio do Planalto, o presidente da República, enviar um projeto para essa casa. Nós, parlamentares, não podemos fazê-lo. Não podemos fazê-lo. É um projeto de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. A última reforma administrativa que o Brasil teve foi em 1998, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, assinada pelo ministro Bresser Pereira. De 98 para cá, se passaram 23 anos. 23 anos onde profundas modificações, sejam culturais, tecnológicas, aconteceram em todo o mundo. E agora chega aqui nesta casa uma reforma administrativa, uma proposta de reforma administrativa, proposta essa que nós, deputados, se não temos a iniciativa, podemos modificá-la da forma que quisermos, podemos pegar esse texto e fazer aquilo que nós quisermos. Não há limite para modificação do que veio lá do Palácio do Planalto. E nós, nesse momento, ao invés de nos debruçarmos sobre as reais necessidades que temos no Brasil para modernizar o Estado brasileiro, para qualificar o serviço público, para melhorar a prestação do serviço público, o que vemos é um deserto de ideias. É a pobreza absoluta de sugestões, de opiniões. O que vemos aqui é a crítica pela crítica. Não vi nessa manifestação que teve hoje contra a PEC 32 uma única proposta de um deputado da oposição que se colocou contra essa PEC no sentido de qualificar o serviço público brasileiro. Não vi uma única fala defendendo aquele que é o mais importante em relação à reforma administrativa, que é o usuário do serviço público. É a pessoa que está lá na ponta, que hoje não aceita e não concorda e não aprova o serviço público que é prestado nesse país. A mãe de família que vai no posto de saúde e é maltratada. A mãe do aluno da escola pública do meu estado da Bahia. Imaginem os senhores, na Bahia, no meu estado, todas as escolas particulares já voltaram às aulas. Todas as escolas particulares já voltaram às aulas. Entretanto, os sindicatos dos professores estaduais resolveram não voltar às aulas. Num abuso gritante, flagrante, num abuso contra o cidadão que precisa dessa escola. E nada pode ser feito. Nada pode ser feito porque tem as regalias próprias do serviço público. Ora, senhores, será que nós vamos assumir que não temos competência para apresentar uma reforma administrativa que possa qualificar o serviço público brasileiro? Será que esta casa não tem nenhuma capacidade de criação, não tem nenhuma proposta para apresentar? Meu Deus, para que serviria esse parlamento se nós assumíssemos essa mediocridade como regra? Não será assim. Nós estamos lá na comissão especial ouvindo as partes, ouvindo todos os setores interessados, mas nós vamos sim apresentar aqui no plenário desta casa
um relatório que vá ao encontro da expectativa dos brasileiros, que vá ao encontro das necessidades de qualificarmos e da necessidade de modernizarmos o serviço público brasileiro. Ora, falam em quebra da estabilidade. Nós temos que pensar, antes de pensar na estabilidade, nós temos que pensar na avaliação de desempenho. Qual é o profissional que não é avaliado no seu desempenho? Qual é o funcionário do setor privado que não é permanentemente avaliado no seu desempenho pelo seu chefe? E se não presta? E se não corresponde àquilo que a empresa espera dele? Ele é demitido. Nós, parlamentares, a cada 4 anos, somos avaliados no nosso desempenho, avaliados da maneira mais ampla e democrática no voto popular. Todos têm que ser avaliados, mas no serviço público, você falar em avaliação é um crime. No serviço público, você falar de avaliação é pior do que você arremessar uma pedra na cruz. Não pode ser assim. Não podemos avançar, imaginar o avanço desse país sem termos uma discussão efetiva sobre o que está acontecendo no serviço público, da necessidade de avaliação. Obviamente, que essa avaliação ela não vai ser um critério individual de quem quer que seja. Vamos estabelecer critérios o mais impessoais possíveis, mas vamos sim apresentar uma proposta aqui que possa, de fato, dar ao Brasil um serviço público que vá ao encontro da necessidade e do desejo do povo brasileiro. Quando ouvimos aqui os deputados da oposição falar, parece que não moramos nesse Brasil, porque parece que temos nesse país um serviço público de excelência. Se preocupam com os servidores, mas se esquecem da população. Eu queria saber se as muitas pesquisas de opinião pública que demonstram claramente o desgosto, a reprovação que a sociedade brasileira tem em relação ao serviço público, eu queria saber se esta avaliação não vale absolutamente nada para esse parlamento. Digo aos senhores, é verdade quando dizem que a PEC que veio do governo tem muitos erros. Estamos aqui para corrigi-lo. Vamos corrigir esses erros. Claro que não podemos transformar cargos em chefia em cargos em comissão para ampliar a influência política na administração pública. Eu, pessoalmente, discordo dessa história de vários regimes jurídicos dos servidores, porque seria um retrocesso, mas com toda certeza nós temos que dar ao Brasil a oportunidade de debater o serviço público. Dizer não, negar, ofender, gritar contra é muito pouco. O Brasil merece muito mais. O Brasil merece propostas. Esta casa tem a obrigação de oferecer propostas, caminhos, apontar alternativas. A negação absoluta é o sinônimo da falta de argumento, da falta de capacidade de debater, e nós não vamos nos negar a esse debate. É com esse sentimento, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que na semana que vem, no mais tardar no início da outra semana, estaremos apresentando o nosso parecer, prontos para enfrentar esse debate, mas prontos, acima de tudo, para servir ao Brasil, qualificando o serviço público do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Obrigado, deputado Arthur. Encerrada a votação.